E aí, galera do Território MLS, eu sou o Gustavo Lopes, mas com mais uma entrevista aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu tô com ele aqui, Lucas Maciel, garoto sensação do New England Revolution, que jogou na USL temporada passada e agora acabou de assinar um contrato com o primeiro time. Obrigado, Maciel, por atender a gente. Nada, prazer é todo meu. Tô aqui sempre que puder, tiver um espaço, eu tô sempre aqui, se precisar. A primeira pergunta é: o que você fez pra você merecer um overall de 47 no FIFA, cara? Ah, eu não sei, eu não sei, até agora eu não sei. 47 eu acho baixo. Pelo menos Pô, uns 62 por aí, acho que os caras parecem que não seria assistem jogo, bacana. pô. Pô, acho que eles não estão assistindo meus jogos, não. Então, você veio do Rio de Janeiro. Você é do Rio mesmo ou você é de alguma cidade em volta lá? Não, não, sou do Rio de Janeiro mesmo. Do Rio de Janeiro. Como é que é esse rolê, cara? 10 anos no Botafogo. Como é que você veio parar na MLS? Cara, é complicado, um pouco, não é tão complicado assim, não. Eles foram assistir dois jogos nossos lá no Brasil. Eu tava pelo Botafogo ainda, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. E acabei nesses dois jogos indo bem, fazendo gol. E houve a proposta, a primeira proposta era de empréstimo, mas eu não, até hoje eu não sei o que aconteceu e acabei rescindindo o contrato com o Botafogo e vindo para cá de graça. Sim, muito bom. Se você chegou a jogar a Copa São Paulo, né? A famosa copinha que todo mundo Isso. gosta. Como é que é jogar a copinha pelo Botafogo, um time gigante do futebol brasileiro? É isso, a Copinha é uma competição totalmente diferente das demais competições da base. Tem torcida, tem público, a atmosfera é totalmente diferente. É bacana jogar a Copinha. Pena que a gente não foi tão bem, não foi tão longe, mas é uma experiência bem bacana que eu vou levar sempre para minha vida. Se eu não tiver me equivocando, você foi anunciado no dia 12 de janeiro pelo Evolution. E que era no meio do inverno. Como é que foi você sair do Brasil naquele calorão todo e vir para esse inverno americano aqui? Não, então, eu fui anunciado no dia 12, mas eu não fui no dia 12. Eu só fui final início de março para cá. Eu vim para cá de início de março. Já dá uma Houve, melhorada. houve uns problemas com passaporte e aí com visto e acabei chegando só em março aqui. E você chegou pro time 2 a primeira temporada, obviamente teve a pandemia, como é que foi para se adaptar no meio da pandemia, num um time novo, era a primeira temporada do time, como é que foi estranho para você, como é que foi? Foi bastante difícil. Eu cheguei com uma semana, eu só treinei uma semana, aí depois veio a pandemia, a gente ficou parado. E só ficava dentro de casa, ia somente no mercado, comprava comida e voltava. A única coisa que eu fazia dentro de casa era isso. O que eu fazia fora de casa era ir no mercado e voltar. Sim, eu particularmente não tive muito problema isso quando eu cheguei aqui na América, mas como é que foi para você ter que achar coisa brasileira para comprar aqui, ou você foi tentando experimentar comida americana? Como é que foi isso para você? Bom, no começo foi um pouco difícil, porque tem muita coisa que eu sou acostumado a comer no Brasil que aqui não tem, né? Muito Guaraviton. Muita coisa que não tinha aqui. E aí eu fui tentando comer as coisas básicas, né? Arroz, frango, ovo, carne, essas coisas assim que a gente já está acostumado a comer. Até me acostumar com algumas coisas. E o seu inglês? Você falava inglês antes ou você está Hum, aprendendo agora? Como é que você está em relação Não, ao inglês? não falo inglês, estou aprendendo. Já tem uns 6 meses que eu estou fazendo inglês, se eu não me engano. Mas ainda não falo nada, quase nada. Entendo algumas E, coisas, mas é difícil. e falando de bola, agora bola no gramado, você foi o jogador do Evolution que mais acertou passes, com 829, o terceiro mais acertou passes na liga, e foi o único que jogou todos os jogos. Como é que você, é uma coisa que você treina, essa questão de passes, é uma coisa que já vem com você, é natural de você, o futsal te ajudou, você falou que você jogou futsal quando criança, o que te faz esse diferencial nesse quesito? É uma característica minha, o passe. Eu sempre fui bom, sempre mantive minha calma jogando, mas é uma característica minha, ter um bom passe. Meu pai sempre me dizia que para ser um bom jogador tem que ter um bom passe, para ser um bom meio-campista tem que ter um bom passe. E eu sempre fui focado em ter um bom passe, e isso acho que me ajuda um pouco.
E dentro de campo, o Revolution principal tinha o Firmino, mas que acabou indo pro Revolution 2. Mas no time de base tinha muitos brasileiros. Como é que foi a sua relação com os brasileiros quando você chegou aqui no Revolution? Foi bem tranquilo, o pessoal me acolheu da melhor maneira possível, foi bem tranquilo. O Firmino tinha o Thiago também, que é português de Portugal, e foi bem tranquilo a adaptação aqui em relação a isso. E você ainda se sente confuso, principalmente jogando, tendo que falar outra língua? Qual que foi as dificuldades que você enfrentou aqui que você acha que te atrapalharam um pouco nesse primeiro ano? Não, agora eu não tenho tanta dificuldade para se comunicar dentro de campo, mas antes, no começo eu tinha bastante de não entender o que o pessoal falava, até mesmo no treinamento, era meio difícil para entender o que o pessoal falava, mas com o passar do tempo a gente fui aprendendo um pouco mais de inglês, né, e fui me adaptando também, entendendo algumas coisas e agora tá um pouco mais tranquilo, mas no começo foi bem mais difícil. Confesso que foi muito E difícil. você tá morando sozinho aqui ou você tá com família, alguma coisa assim com você aqui? Tô sozinho, tô morando com o pessoal do clube. Difícil. Ah, e como tem sido essa transição para você do time de base para o time principal? Principalmente, eu tenho que te dar os parabéns que você, pelo que a gente acompanha, você tem sido um dos melhores do time nessa pré-temporada, nesses primeiros 3 jogos. Como é que tem sido essa adaptação para você, essa transição? Obrigado. Acho que a adaptação acho que é o dia a dia. O dia a dia acho que é o mais importante. Você trabalha no dia a dia e a pré-temporada para mim era um objetivo porque participar da pré-temporada com o primeiro time. Então quando eu estava no Brasil eu estava treinando, estava trabalhando para quando chegasse nesse momento eu estava bem preparado para ir bem na pré-temporada, independente se fosse assinar um contrato ou não, mas que deixar uma boa impressão pro primeiro time, pro pessoal do primeiro time. E agora você está sendo treinado pelo Bruce Arena, né? Que é o cara, né? O maior treinador da história da MLS. Quando eu fiz uma entrevista coletiva com o Capitão, o Carlos Moronês, ele disse que o Bruce Arena era um cara muito sincero, era muito direto. Já aconteceu? Como é que é a sua relação com ele? Já tem alguma coisa engraçada que você pode falar do Bruce Arena? Não, assim, a gente não se comunica muito bem. Por ele falar inglês e eu falar português. Mas ele ele é bem sincero e sempre fala. As pessoas, antes de eu subir pro primeiro time, o pessoal já falava que ele era bem sincero. Mas não teve nada comigo, pelo menos não. E como é que é a sua relação com os outros jogadores, principalmente os sul-americanos, o Gustavo Bou, tem agora o Christian Maffa, tem também o outro pessoal que fala espanhol, como o Carlos Gil. Como é que tem sido a sua relação com eles? Não, a relação é bem tranquila. Todos eles tentam me ajudar. Eu até entendo um pouco de espanhol. Eu consigo falar um pouco de espanhol, então o Mafra está sempre brincando. Tá sempre com a bobeira. Tem o Luiz também, Caicedo, fala um pouco de português. Tem o Willy, Capitum, tem o Carlos, tem o Bouk. O Bouk tá sempre me ajudando, dentro e fora de campo, sempre me dando conselho nos jogos, sempre falando para mim ter confiança. Acho que ele é o cara que sempre tá sempre tentando me ajudar aqui, o Gustavo. E na sua posição é uma posição muito disputada para esse ano, né? Pelo menos 3 ou 4 jogadores ali de muito alto nível para disputar com você. Como é que você vê essa disputa no meu campo e qual que você acha que é o seu diferencial para ganhar os minutos nessa temporada? Não, confesso que é bem difícil, bastante. Tem o Willy, Capitum, tem o Caicedo, tem o Matt Poster, tem o Scott, tem bastante jogadores. Se não me engano, são 6 para 2 vagas. São 6 jogadores para 2 vagas, mas acho que o diferencial é trabalhar. Independente de estar jogando ou não, acho que o diferencial é trabalhar e estar sempre pronto para que se começar jogando, se começar na reserva e estar pronto para jogar sempre. E agora no time principal você vai ter que conhecer mais alguns outros lugares dos Estados Unidos. Eu sei que muitos brasileiros têm curiosidade. Tem alguma cidade que você está mais curioso de visitar? Algum estádio, algum time que você tem mais curiosidade de jogar contra? Eu queria conhecer Los Angeles e acabei conhecendo. Acabei jogando no estádio, dois estádios magníficos, que são o do LA Galaxy e do Los Angeles FC, mas clube, eu não sei, acho que Orlando, um clube que eu quero jogar contra, acho que acho
bem É. legal. Acho que Orlando, sempre tem bastante brasileiro. Tem agora alguns, tem, se não me engano, uns 3 ou 4 brasileiros lá. E você, falando nisso, você tem alguma relação com os outros brasileiros da liga ou é mais aí em New England mesmo? Mais aqui em New England? Só tenho com o Caio agora, Caio Alexandre, que tá no Ah, Whitecaps. sim, Jogou comigo no Botafogo. isso é verdade. Mas para terminar aqui, pedir duas coisas assim para você falar suas expectativas para a temporada, se você está pronto fisicamente, mentalmente, como é que você está se preparando pessoalmente para essa temporada? E se possível, mandar um alô em inglês, né, para os torcedores do Revolution para ver como é que sai. Você me quebra. Não, mas acredito que, acompanhando a temporada passada, o pouco que eu consegui acompanhar da temporada, eu acredito que o clube vem bem forte para chegar nas finais. Eu acredito que o clube está trabalhando bem sério, os jogadores. A expectativa é sempre alta com o clube, agora, a partir de agora, por ter chegado na final, no ano passado. Se possível, claro que a gente quer ser campeão da Copa, da Liga, de tudo, porque a gente sempre trabalha para isso, mas a expectativa é bem alta. E o alô em inglês para a galera, consegue ou pode ser em português mesmo? Acho que em português fica mais fácil, não? Pode ser então. Alô, rapaziada do New England, um abraço. Valeu, galera. Valeu. Galera, se inscreva no Território MLS, entrevista toda semana, tem o coletiva na sexta-feira, tem o nosso debate. Muito obrigado ao Maciel, obrigado ao New England Revolution por disponibilizar ali pra gente. Um abraço, valeu.